nossa irmã Creuma, para poder estar louvando o 212, tá? Só da igreja na paz do Senhor. Amém.
Glória a Deus. E assim sucessivamente. Amém? Glória a Deus. Que diz assim, o título: há tempo para tudo. Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de ação. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de avançar. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos estar repetindo todos juntos o versículo 1. No contar do 3. 1, 2, 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Amém. Uma salva de palmas para a palavra. Quem precisa e necessita de oração? Glória a Deus. Vitória. Emancida. A minha vida, na família do Juveiro e do doutor. Amém. Irmão Benedito. A minha vida, a minha saúde, a minha casa. Para a saúde total dessa vida. Amém. A esposa do irmão Benedito. É Luísa, agora lembrei. Amém. Nossa pastora mesmo. Da igreja, Amém. Nosso irmão Thelma. da saúde de empresa e família, e a viagem dos pastores, da saúde do irmão Benedito, dos meus filhos, pela minha saúde. Irmão Márcio. Amém. Nosso cooperador Laudemir. O coração por uma causa que foi difícil. E pela igreja, pelos irmãos, que Deus venha visitar a casa da igreja, que venha derramar um renovo espiritual, dar ânimo. E não só eu, como todos nós aqui também, venhamos ter aquela sede de buscar o Senhor, aquele amor pela obra do Senhor, aquela vontade, aquela sede que não é o primeiro amor, que é voltar ao primeiro amor. Amém. É isso que precisamos, né? Aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. E é sempre bom andar de dois, porque quando um cai, o outro estende a mão, ora para o irmão levantar, né? Às vezes a gente acusar e olhar só porque o irmão não está mais, porque o irmão caiu. É muito fácil, né? Agora eu quero ver você dobrar o joelho e orar, interceder por aquele que já não está aqui, né? Para que o Senhor dê força. Vamos parar de olhar com os nossos olhos carnais, olhar com os olhos espirituais, para que esses irmãos tenham a força de retornar à casa do Senhor, amém? Lucas? Amém. Israel? Amém. Pastor Neto? Quero pedir pela nação brasileira, pela nação de Israel e pela vida espiritual. Amém. O meu pedido essa noite é por todas as nossas crianças, os nossos jovens, né? Todas as escolas, que às vezes nossos filhos estão distantes, o inimigo tenta de todas as formas investir na vida dos nossos filhos, né? Cair por terra toda a trama de Satanás, né? Por todos aqueles que estão sem força de vir buscar o Senhor, estão fracos e saiu do caminho do Senhor, né? Por algum motivo, que o Senhor envie pessoas dispostas a estar orando por essas vidas, que eles retornem à casa do Senhor, pela vida dos nossos pastores que estão lá em uma grande missão, né? E todos os familiares do Lucas, né? Que veio a falecer, que é o prêmio do pastor, que o Senhor possa ir de encontro, consolar cada um dos familiares, né? Nós tivemos ontem lá no velório e foi algo tão assim surreal de você ver o semblante da pessoa falecer
E quando ela tem a oportunidade de aceitar a Jesus, conhecer a Jesus, até na morte ela é diferente, né? Um semblante assim de paz, teve a oportunidade de ser feito o apelo, né? O Senhor veio de encontro com todos os familiares pela palavra de hoje, amém? Gostaria de estar convidando a nossa pastora Lema para poder estar levando essa pedido de oração. Bênção da igreja na paz do Senhor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, meu Deus, levantamos a nossa voz em oração, ó Deus, meu Deus, após o nosso pedido, Senhor, entregamos, Senhor, nas tuas mãos. Deus, sabemos, meu Deus, que o Senhor é os médicos dos médicos, o Senhor, meu Deus, é a nossa solução, o Senhor é a nossa, meu Deus, força, Pai, o nosso ânimo, Senhor, na força da tua igreja, meu Deus, ressuscita, Senhor amado, os mortos, Senhor amado, aqueles que não têm mais força de vir para a tua casa, meu Deus, os fracos, Pai, levanta, Senhor amado, com tuas mãos, ó Deus, meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, para prestar um culto, meu Deus, de adoração, para aprender mais de ti, Senhor, meu Deus, usa as nossas vidas, que nós venhamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para que a sua palavra venha em nosso favor, Senhor, vai de encontro cada casa, cada lar, cada causas impossíveis, meu Deus, os enfermos, as crianças, os adolescentes, as irmãs, o ciclo de oração, meu Deus, os pastores, meu Senhor, deste lugar, meu Deus, queridos cooperadores, meu Deus, os diáconos, obreiros, meu Senhor, Espírito Santo, meu Deus, nos levanta, Pai, meu Deus, segura em nossas mãos, meu Deus, vai de encontro aos nossos familiares, os nossos parentes, meu Deus querido, cura seus enfermidades dessa igreja, Senhor, meu Deus querido e amado, aonde nós não podemos ir, meu Deus, o Senhor vá ser em nosso favor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Agora vamos para um momento bem especial do culto, né? Que é o momento da oferta. Gostaria de compartilhar com os irmãos em Mateus 6, 25. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim, o título, As preocupações da vida. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor é muito linda, né? E ela nos dá uma garantia de quando temos a fidelidade com Deus e confiamos em Deus, o Senhor, Ele cuida de tudo. Às vezes a gente pode estar olhando a situação e com os nossos olhos carnais a gente não vê solução. Você abre o armário, você fala não tem. Você abre a geladeira, só encontra a garrafa com água, né? Mas em tudo a gente tem que dar glória, né? Porque quando a gente entende que somos filhos do Senhor, a provisão vem. Quando a gente confia, acontece o de repente de Deus e o céu ele se move, né? O espiritual ele se move. Então, quando nós clamamos ao Senhor e confiamos nele, a gente não passa por apuro. Fome a gente não passa, né? A gente tem o que comer, o que vestir, onde se deitar e como que se cobrir, temos gratos por tudo isso, amém? Então é um motivo de muita alegria a gente ter a oportunidade de ofertar ao Senhor. Amém? Gostaria de chamar a nossa irmãzinha Duda, está cansada do passeio, né, Du? Mas já vamos servir ao Senhor para que o Senhor venha honrar a vida dela, do pai, da mãe, né, Dudinha? Glória a Deus. Viu? Traga os filhos mesmo cansados, não querendo vir, né, querendo dormir, dorme enquanto na igreja. Lembro da pastora Lema, tudo dormindo lá na igreja, cansado, não era? Cansadinho, estava dormindo, mas estava no melhor lugar. Peraí, como que a nossa irmã Duda vai falar pra gente?
Em o nome de Jesus é o que oramos e te agradecemos. Amém? Amém. Glória a Deus. E assim eu já agradeço também a oportunidade, vou estar passando para o ministrante dessa noite, que é o pastor Neres. Que essa noite venhamos estar com nossos ouvidos atentos, né, deixando toda a nossa preocupação, né, os nossos problemas do lado de fora, porque aquele que resolve o problema, ele está aqui. Amém? Que venhamos estar totalmente entregue ao Senhor esta noite. Assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Pessoal da igreja, que é o Pai do Senhor. Amém, igreja. Pastora Letícia, que Deus abençoe o seu trabalho, a sua família, toda a sua parentela, a sua vida espiritual, o seu ministério e o seu povo. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos lá aqui, igreja. Tá bom. Põe aí em Eclesiastes 3. Que vamos tirar um tema daí. Tá? Eu confesso que, assim como o João Márcio lê a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia profundamente, né? E é um momento que a gente tem que refletir, né? Meditar para poder ensinar. Porque a Bíblia, e nós sabemos que só pode se levantar para ensinar aquele que senta para aprender. Assim como algum tempo a gente vem aprendendo toda terça-feira, através dos nossos pastores, do pastor Emerson, a gente vem sentando nessa cadeira, assim como eu hoje posso ter esse privilégio de estar ensinando, vocês também vão ter esse privilégio. Porque quando a gente senta aí para aprender, vocês se levantam daí para vir aqui ensinar. E pessoas vão poder ouvir aquilo que Deus te entregou. Porque não é do nosso ego, não é da nossa, né? Dizer assim, não é eu que vou falar, não é. É a palavra que fala por si própria, né? E quando Deus dá um tema, Ele se responsabiliza pela palavra dele. A gente só é usado por Ele. Nós estamos sérios na mão do Senhor. Amém? E Deus me deu um tema ontem. Ontem a gente foi, né, para um velório. E ali a gente, antes de ir para o velório, assim, quando eu vou para um lugar que eu não conheço, que eu não sei quem são as pessoas, eu começo a pedir uma direção espiritual. Porque o Espírito Santo, ele paira sobre toda essa região, anda por todos os lugares. E ele é o nosso melhor amigo, né? Pastor Benedito. E ele pode nos mostrar quem está lá em São Mateus esperando a gente. E ele mesmo se responsabiliza, ele nos mostra quem vai estar lá. E é muito lindo a gente servir ao Senhor por isso, porque a gente nunca é pego de surpresa. A gente nunca chega num lugar sem saber aonde vai estar. Porque a primeira coisa que você, quando chega no lugar, eu costumo fazer isso, eu olho ao meu redor. Quem está ao meu redor? E a gente começa a ter a percepção de quem é as pessoas que estão ao seu lado. Porque hoje nós estamos vendo, e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre tempos. Pessoas que vivem em tempos diferentes. E Deus me deu um tema para essa ministração. E ia falar assim, em que tempo eu estou vivendo? Vou falar por mim, eu estou vivendo. E você fala para você, em que tempo eu estou vivendo? Pode ser no tempo meu, e pode ser em tempo de grupos, né? Vamos lá conjecturar lá na empresa. Você trabalha num setor, tem muita gente lá. E você vai viver naquele tempo, naquele setor. E ali você vai viver coisas que às vezes não é do seu ídolo, não é nem com os cristãos, nem todos são cristãos, mas você vai estar ali inserido naquele meio. E há um tempo, que o Eclesiastes fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Amém, igreja?
Aí você me pergunta, mas o que é tempo? Vamos lá, primeiro eu vou ler aqui Eclesiastes 1. Cadê Eclesiastes 1? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito embaixo do céu. Agora você vai lá em Eclesiastes, no mesmo Eclesiastes 8:6. 8:6. Vamos falar mais um pouquinho de tempo, só lá. Esse aí a gente já vamos para a administração. 8:6. Fala assim, para que todo propósito, olha, voltou lá no propósito, há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre si. A minha Bíblia está um pouquinho diferente. Eu vou até ler aqui para vocês verem como é que ela está falando aqui na minha Bíblia. Ela está falando assim: porque para todo propósito há um tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Bem? Então aí você vai me perguntar, pastor, mas o que é tempo? Tempo é uma duração de fato ou modos que seja em horas, dia, mês ou até anos. Sabe? É uma duração de fato, algo que você está vivendo, né? Ou modos que você vive, fatos que você está vivendo, ou modos que você vive, seja em horas, dia, mês ou até anos. Tem pessoas que estão vivendo um tempo que já faz muito tempo que já está nesse contexto. Faz um ano que eu estou buscando algo que eu não consigo, mas eu continuo buscando. Vou falar de algo natural, porque esse tempo aqui, o tempo é dividido em duas partes, como nós sabemos, que tem o tempo cronos, né, da cronologia, que é o tempo humano, é o tempo terreno que nós vivemos. Só que tem outro tempo, que é o tempo kairos, que é o tempo de Deus. E esse tempo, eu vou falar lá no final sobre esse tempo, mas vamos entrar no contexto do tempo cronos, que é o tempo que nós vivemos hoje em dia. Tá? E aí, aqui eu puxo esse contexto para uma lição temática, né? O que é uma lição temática? Aqui que você pega um tema e você vai trabalhar em cima dele, né? Ou que seja uma lição expositiva, uma pregação expositiva, mas sabe disso que você pega a Bíblia e você vai fazer uma exposição daquele texto e contexto que você está lendo. Mas não, hoje eu vou fazer uma temática, vou pegar esse tema de tempo, vamos falar sobre tempo. Que tempo nós estamos vivendo? Que tempo nós estamos passando? Irmão, hoje chegou um homem lá, por isso que eu falo que aquele crente, mas é um lugar que a gente evangeliza, a gente ouve, a gente aprende. Chegou um homem hoje lá que ele chegou lá que ele foi, alguém falou que comeu lanche lá, gostou e falou para ele ir lá. E aí ele começou a falar de igreja, e a gente nem fala sobre igreja para ninguém, porque a gente não pode afrontar. Há uma divisão entre afronta e confronto. Nós não podemos afrontar o nosso inimigo. Nós devemos confrontar ele. Porque quando você afronta, você procura briga. Mas quando você confronta, ele vai entender que você quer que ele mude, né? Então, o certo é isso, não é afrontar, é confrontar. E aí ele começou a falar de igreja, de nada assim. E ele começou a falar, as igrejas, hoje nós estamos vivendo um tempo, estou falando de tempo, isso já tinha feito o esboço, tinha feito tudo, mas quando Deus pede para a gente falar, Ele vem, contextualizando, Ele vem indicando que aquilo que Ele quer que a gente fale. E ele começou a falar do tempo que nós estamos vivendo hoje, na nossa nação brasileira. É um tempo que a gente já não sabe até onde a gente vai aguentar, porque tudo que está acontecendo está nos levando para o abismo. Mas aí a gente, como cristão, como os filhos de Deus, servos do Senhor, o nosso dever é orar pela nação, porque a gente, com a força do nosso braço, a gente não consegue mudar, mas com o nosso joelho, Deus ouve e Ele faz uma intervenção espiritual, porque Deus, Ele só permite que uma autoridade seja colocada lá em cima, se Ele quiser, mas também se Ele quiser, Ele tira. Ele tira. Muitos faz corrupção, muitos faz coisas que não é do contexto, sabe, que não ama a Deus. E ele vai se insere lá, junto com os
dos outros, vai lá, pega um poder maior, mais outro maior e se coloca. Mas aí vai chegar uma hora que a conta chega. Então ele falando de tempo, e ele falando, olha, nós estamos vivendo uns tempos turbulentos, e nós não sabemos aonde a gente vai chegar, aonde a gente, mas eu já sei, porque eu já passei por várias igrejas, e as igrejas me decepcionaram, como os líderes começaram de um jeito, depois se corromperam, mas é assim, mas é assado. E uma coisa que eu falo, irmão, nós estamos hoje em poucas pessoas, mas muitas pessoas ainda vão ouvir isso pelo YouTube. E eu falo que a gente pode se decepcionar com o homem, mas com Deus a gente não se decepciona. Todas as vezes que as pessoas chegam em mim e falam assim, eu estou deixando uma igreja por causa de fulano, por causa de um irmão, por causa de um pastor, por causa de um líder, eu digo, você é um insensato, você não sabe o que está fazendo. Porque se foi Deus que te colocou lá, permaneça lá, ou sai de lá e procura outra. Procura uma igreja que tenha palavra. Procura uma igreja que tenha salvação, porque nós não estamos atrás de prosperidade na terra, nós estamos atrás de prosperidade no céu. Porque é a nossa morada, é a eternidade, não é morada natural. Nós como cristãos já temos esse entendimento na nossa mente, mas o inimigo ele é astuto, ele faz umas batalhas na nossa vida. E eu quero começar com isso, batalhas da vida. O tempo que muitos estão vivendo, batalhas da vida. Sabe, Josué, ele andava com Moisés. E aí, quando Moisés chegou no final da vida dele, Deus fala assim, agora você levanta outro. Quem é o outro? Aquele que está do teu lado. E aí ele falou quem? Tinha lá dois homens que eram braços dele. Mas ele viu que Josué tinha mais ação. Tinha mais jeito de levar as coisas de Deus a sério. E se você for ler o livro de Josué, irmão, eu já li, já reli, e eu fui um dos homens da Bíblia, né, mas que jamais ganhou guerra. Irmão, você não vê Josué falar que perdeu uma batalha, toda ele ganhou. Mas era a batalha de entrar numa cidade que Deus mandava e ele matava até a terceira geração. Não pedia guerra. Aí Deus me mostrou isso na Bíblia. Foi aí em Josué 11:23. O que Deus quer nos ensinar no dia de hoje. E assim Josué tomou toda essa terra. Olha aí, ele tomou toda a terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito. Olha aí, a promessa lá de Moisés. E às vezes, muitas das vezes a gente está passando por uma batalha na vida, e às vezes na igreja, sabe, o pastor fala assim, Deus está mandando te falar, porque a gente não sai da gente, que Deus vai mudar a tua história. E a pessoa fala assim, será? Irmão, no será Deus não trabalha. Ele trabalha no sim ou não. Se você não quer receber, fala assim, amém. E vai embora. Porque Deus não trabalha com as expectativas, sabe, de pessoas que têm dúvida. Deus não trabalha na dúvida. Mas aqui Josué foi lá e tomou tudo que Deus, o Senhor, tinha dito a Moisés. E Josué deu a herança aos filhos de Israel, conforme a sua divisão, segundo as suas tribos, terra, e descansou da guerra. Olha aí, batalhas da vida. Irmão, eu entro numa batalha, quando a gente entra numa batalha, esperando no Senhor, a gente tem descanso. A gente passa por problema, mas lá no final, se você perseverar, você recebe a coroa da vida. Você recebe, irmão. Então, sabe, os seus inimigos podem ser muitos, mas Deus derrota todos. Verdade. Deus derrota. Sabe qual é o seu pior inimigo? O nosso pior inimigo é a nossa mente. Porque a nossa mente, ela nos rebaixa, irmão. Uma pessoa que tem problemas psicológicos, sabe? Vai no psicólogo, ele senta, ele conta uma história, o psicólogo só fica ouvindo, e o psicólogo fala assim, toma 2 remédios, e faz isso e faz aquilo, e já sabe o problema dele. Não é fácil, mas ele está fazendo uma coisa difícil. Ele quer se matar, ele fala mal de fulano, fala mal de ciclano, eu não quero mais viver, eu não quero mais trabalhar. Ele põe um monte de problema, mas o problema não é muito, o problema é a gente mesmo. Sabe uma coisa que eu aprendi nesse tempo de igrejas que eu passei?
Porque uma vez eu vi um pregador falando assim, ó, traga o teu problema, coloca no altar. E é errado. Porque muitas vezes o problema somos nós. Pois é a gente que tem que estar nos pés do Senhor. Não é os nossos problemas. Porque os nossos problemas a gente pode resolver fácil quando a gente tem Deus. Porque irmão aqui, ele ganhou essa guerra. Coloca também, vou te mostrar outro que ganhou uma guerra. Esse outro aqui, todo mundo já viu falar dele. Ele era um pastor de ovelha, estava, sabe, lá no pasto. Ninguém queria saber dele. Os irmãos não queriam saber dele. Ele era o último a sentar na mesa. Mas quando Jesus chama, irmão, nós somos o primeiro a sentar na mesa. Quando Jesus chama, Ele entra na nossa vida, as coisas começam a mudar, as coisas começam a ter uma direção nova, as coisas começam a ter, a gente começa a ter um entendimento diferente. E aí vem, põe lá em glória a Deus, 1 Samuel 17:45. Só para a gente ver como é que a gente ganha as batalhas da vida. 1 Samuel 17:45 fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu, era só um, você sabe de quem que eu estou falando? Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor. Da onde? O Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Irmão, se você vem falando, irmão, você vê como é que as coisas batalham da vida. Ontem, a gente estava voltando lá do velório, a gente foi comprar as coisas para fazer geladinho, fazer as coisas em casa. E lá na casa de nós, uma mulher começou a discutir que fica no caixa com uma mulher por causa de 50 centavos. 5 centavos? Veja como é essas coisas, 5 centavos. Ela começou a discutir, mas se eu te der, vai sair do meu caixa. E aí a mulher falou, e se eu deixar? Eu não sei, que eu nem eu que pego. E a gente fica olhando assim, como pode, né? Virar uma batalha por causa de 5 centavos. Aí a minha esposa falou assim, mas como o Satanás é sujo, dá vontade a gente já dar umas tacadas, mas a gente não vai, porque a gente é cristão, a gente é crente. Aí a gente foi embora, eu peguei o carro, peguei a Mateu Bem, na entrada da minha casa tinha um abençoado vendendo lá, não sei o que era lá. Explanador, era um negócio lá que estava na mão. E ele no meio, os caras querem passar e impediram a passagem dos carros. Aí eu era o último carro, fui passar, ele não xingou a minha esposa. Meu Deus. Rapaz, quase que eu falei assim, opa, calma aí, dá na mão, deixa eu ver o pé quieto. Por quê? Isso aí é batalha da vida. É batalha da vida, não é batalhas espirituais. Eu vou chegar lá na batalha espiritual. Porque nós vivemos todo dia a batalha da nossa vida. É não levantar para ir trabalhar, tem que, sabe, já amanhece cansado. Hoje eu não tenho que trabalhar no sabadão, sei lá, que tem que ir feriado. Eu não queria ir, mas eu tenho que ir. Sabe? E nesse caso aqui, Davi, quando ele viu o gigante, ele não viu o tamanho do gigante, ele viu o tamanho do Deus que ele servia. É assim que a gente tem que ser, irmão. O gigante, ele não vai nos paralisar. Sabe? Afrontou minha esposa e me afrontou, porque quando xinga a minha esposa, me xinga. E o que eu vou fazer? Eu vou defender ela. Mas, irmão, eu não sei se ele era louco, se era doido, mas sabe? Mas eu acho que ele nem me viu que eu estava no carro. Quer saber que isso é coisa do Satanás? Porque, como eu já falo, Satanás, o homem não é meu inimigo, a mulher não é minha inimiga, ninguém é meu inimigo. O ser humano é o meu inimigo, é o Satanás. Eu sei que ele estava sendo usado por ele. E ele queria que eu perdesse a minha bênção, porque naquele dia que a minha esposa passou por aquela tempestade, e eu não vi o que tinha acontecido com ela antes de eu ter ido até o hospital, ter deixado ela e ter voltado. E quando ela saiu do hospital, eu já tinha dado, o pastor já tinha falado, pastor, você vai ficar cuidando da igreja por esse dia. E eu falei para ela, amor, nós vamos fazer as coisas do Senhor com excelência, porque se Ele te livrou, é porque Ele nos ama. Sabe, porque quando o marido ou a esposa vai, ele leva uma parte da gente.
Então, se Deus permitiu que ela não fosse, não levasse minha parte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar esse Deus, eu tenho que adorar Ele com excelência, eu tenho que fazer as coisas dele com amor. Pode ser, a palavra dele que tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Você agora choveu, muitas pessoas queriam estar aqui. Não pode, mas amém. Mas na quinta-feira, em nome de Jesus, vão estar aqui. Então a gente não pode deixar as coisas dessa vida nos deixar paralisar. Amém? Amém. Outra coisa, os conflitos espirituais. É um tempo também, sabe, tenebroso. É um tempo que a gente vive, nós vivemos em conflitos espirituais todos os dias. Guerras dentro da gente, né? Põe aí Romanos 7, 23, irmão. Essa passagem do livro de Romanos 7, todinha ela fala sobre isso, sobre guerra espiritual, né? Eu vou até abrir aqui minha Bíblia, porque eu tenho algo que Deus colocou no meu coração. Não, eu vou botar para não, acho que é do 3 em diante. Vamos lá, do Romanos 7, 3. Não, vai mais do 4. Deixa eu ver se é o 4. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que seja de outro daqueles que ressuscitou dentre os mortos, a fim que demos fruto para Deus. Olha aí, falando já que a gente tem que ser diferente. Para o 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros, para que derem fruto para a morte. Olha aí, quando vai mais um pouco. A gente vai até o 23, pula aí, vamos. Não, vamos lá. Mas agora temos sido libertos da lei. Isso era lá na lei de Moisés, não tinha mais. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Isso aqui já é religiosidade. Tem pessoas que vivem na igreja, mas são religiosos, não querem saber, sabe, de Jesus, do jeito que Jesus ensina, né? Aí vamos pular lá para o 19, vamos pular isso aí. Porque não, olha isso aqui, irmão, olha o pecado gritando na nossa carne. Porque não faço o bem que quero, mas faço o mal, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso aqui é o pecado gritando. Sabe, quando você quer fazer o bem e não consegue, aí você faz o mal que você não quer fazer. É isso aqui, o apóstolo Paulo está falando, sabe, que muitas das vezes a gente até peca, e é por isso que ele fala que a gente quando peca, não é o problema, não é pecar, sabe, é não se arrepender do pecado, porque aqui está falando, a carne está gritando, porque não faço o bem que eu quero. Irmão, o cristão, ele tem que entender que nós temos que ser pessoas boas, amém? Porque tudo aquilo que o mundo quer é a nossa bondade. Mas o cristão também não pode ser bobo. Porque o mundo também quer pisar nos cristãos, quer pisar nos filhos da luz. As trevas, ela quer entrar, quer nos paralisar. Vai no 20. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Está vendo? Olha o pecado gritando. Isso aqui é guerra espiritual. E tem muitas pessoas vivendo nesse tempo de guerra espiritual, até mesmo dentro da igreja. Ah, eu não queria pecar. Ah, eu não queria ouvir aquele funk. Ah, eu não queria ir naquele irmão lá falar com isso. Irmão, às vezes a gente faz alguma coisa com uma pessoa, seja lá, a pessoa pede alguma coisa, uma pessoa doa, e a pessoa reclama, e a pessoa fala um palavrão. Aí depois ele vem e fala assim, ah, eu não queria ter feito isso. Mas por que fez? Porque o pecado está gritando. Vai lá no 21. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha aí, ele querendo fazer o bem, mas o mal está gritando. Isso é guerra espiritual. E muitas pessoas estão vivendo esse tempo. Vamos lá até o 23. Porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus. Volta lá um pouquinho. Porque segundo o homem interior, tendo prazer na lei de Deus. Agora 23. Mas vejo nos meus membros, olha aí, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Irmão,
sabe? Querendo fazer a gente pecar contra a lei do meu entendimento. A mente diz uma coisa, mas a mão faz outra. A mente fala uma coisa, mas o pé te leva para outro lugar. E me prende debaixo da lei do pecado, que está no meus. Está vendo os membros? É por isso que a gente tem que orar e jejuar. Porque quando a gente mata a carne, o Espírito ele permanece firme. E a nossa mente, o nosso entendimento, fala de mente e entendimento, ele fica ativo à presença do Senhor e distante do pecado. Porque o pecado, o Satanás ele é astuto. O Satanás ele é astuto. A gente fala, não, o irmãozinho lá é gente boa, o meu vizinho é gente boa. Mas, irmão, você não sabe o que ele está fazendo por trás disso. Sabe por quê? A gente tem que orar para os nossos vizinhos. Nós moramos na nossa casa, tem um vizinho do lado, né, que ele nunca tinha dente, nem fala com ele, porque ele não dá permissão. Já o vizinho do outro lado, a gente começou a falar com ele por um certo tempo, porque a gente orava muito, que eles brigavam muito. Eu não estou falando mal, eu estou falando de situações, né, que eles brigavam e a gente ouvia na nossa casa. Nós começamos a interceder por eles, que eles têm 3 filhos, e a gente, o casal quando briga, desmorona toda a casa. E a gente começou a orar por eles, e a mulher dele era muito chegada a santa, esses negócios, e aqueles pés de espada de São Jorge na porta, ela botava na porta da casa e botava para lá, era uma guerra. Mas eu orando por ela, eu digo assim, eu não aceito, sabe, ela viver uma vida que não vai ter salvação. E aí um dia ela me chamou para fazer um serviço na casa dela. Eu digo, olha a oportunidade chegando. E ali eu fui. Irmão, onde eu botava a mão, digo, esse lugar aqui não pertence a nenhum demônio, aqui pertence ao Espírito Santo. Subi nas casas da casa dela, entrei no quarto deles, que ele já estava morando nos quartos separados. Coloquei a mão sobre a cama, eles não estavam nesse momento. Digo, aqui é um lugar de pessoas, filhos e filhas de Deus. Não é filhos e filhas das trevas. Porque a nossa voz tem um poder que chega até o sublime e alto trono de Deus, começa a mudar a história, mudar uma vida. Entendeu? E eles estavam vivendo em um tempo, nem não era cristão. Eu creio que vão ser ainda, em nome de Jesus. Eles estavam vivendo guerras que a gente vive. Nós, como cristãos, vivemos esses conflitos. Nós já não vivemos mais guerra. Na verdade, a guerra é quando a gente estava no mundo. Agora a gente vive conflito. O que é conflito? Aquilo que não te derruba mais, mas você tem que estar guerreando. Então, hoje eu quero, hoje o inimigo mostrou isso para mim, mas eu não quero, eu não vou, sabe? É igual o pastor fala aqui, eu até posso, mas eu não quero. Né? Então, tem coisas que a gente faz. E o inimigo, ele conhece as nossas fragilidades, as nossas deficiências, e ele vai investir naquilo que ele sabe que a gente gostava. Aí, mas isso eu já tenho. Se eu quero falar, foi domingo, né, que a gente chegou do culto, tinha um pagode lá na rua, e aí eu conheço muita gente lá, passei a conhecer depois do treino. Aí veio um e falou assim, com um copão desse tamanho desse tamanho. Aí ele falou assim, quer tomar uma aqui, assim, muito obrigado, Deus te abençoe. Ele só me ofereceu uma vez. Eu quando vim para o Evangelho, eu estava fazendo foi no dia 1º de janeiro, né? Eu estava ali em espírito e eu fui chamado para um churrasco de família. E chegando lá, o marido da minha cunhada pegou uma latinha de cerveja e sabia que eu bebia. No tempo que eu era do mundão, eu bebia junto com ele. Aí ele veio e você vê como é que é as coisas, né? Eu fui para a churrasqueira, servi churrasco porque ele estava bebendo, eu era novo, convertido. Aí ele veio com uma latinha de cerveja, mas eu estava ali em espírito, eu não estava ali sozinho. Ele veio com uma latinha de cerveja e falou assim, toma. Eu peguei uma latinha, a latinha estava gelada. Aí eu olhei para ela, eu digo assim, não. Aí ele falou assim, você não vai ir? Ele ficou me olhando, vê como é as coisas, vê como as pessoas do mundo nos observam. E ele ficou me olhando. Aí eu olhei assim, e eu falei, Senhor, o que eu faço? Aí eu peguei a latinha e fiz assim, pôr da cabeça. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu digo assim, quando ela virar um suquinho de uva ou de maracujá, eu vou beber. Aí ele falou assim, dá minha cerveja, eu cheguei embora. Eu digo, vai, abençoado. Então é estratégia, porque a gente vive conflitos espirituais.
faz. Tá? Isso é Deus. Dá um tempo, como a palavra diz, há tempo determinado para todas as coisas. Isso é tempos que, se você não passou, você pode passar. E essa noite Deus está nos trazendo para nos preparar para a gente passar sem poder cair. Porque, irmão, o pior não é a queda. O pior é você não se poder se levantar da queda. Porque quando a queda é grande, a gente não tem força para se levantar. Os pastores vão até lá e falam assim: vamos para a igreja, tem uma palavra abençoada, vamos lá, você é uma bênção, por que você está distante? Pastor, eu não consigo mais. A resposta é essa, porque a queda foi tão grande que a pessoa não tem mais, sabe, a vontade de estar na presença dele. Ele até lembra como era bom. Eu vi um depoimento de um cantor muito conhecido, um cantor de rock. Ele nasceu na igreja, foi criado na igreja, e quando ficou adolescente, ele começou a tocar para o mundo. E ele falava assim: eu vou tocar no mundo, mas depois eu volto para a igreja. Irmão, não faça isso, porque o Satanás não deixa. Quando ele agarra a nossa alma, ele não quer mais soltar. E aí ele continuou, ficou adolescente, ficou adulto, ficou senhor, casou, teve filho, continuando no rock, ficou famoso. E aí um dia ele sentiu vontade, ele viu na pregação o pastor dele, de criança, sabe, antes da juventude dele. E teve vontade de ir na igreja. Chegou lá, a igreja, quando ele começou, a igreja era menor do que essa. Quando ele foi lá, a igreja estava enorme, muitas pessoas, muitos membros. E aí ele botou uma touca, sentou na última fileira de banco. E o pastor daqui ministrando, e Deus falando com ele: fala com aquele homem lá. E ele não conhecia, ele não sabia quem era, porque ele chegou, sabe, de touca na cabeça, de óculos escuros, e ele ministrando, mas a ministração ele até mudou, porque, sabe, condizia tudo aquilo que ele falava para ele, ele chorando, tirava o óculos, limpava o rosto, os olhos estavam lacrimejando de lágrima. E quando terminou o culto, ele não falou com ninguém, o pastor desceu do altar, já foi direto a ele. E quando ele tirou a touca, ele reconheceu: é você? É você mesmo? Ele falou: sou eu, pastor. Mas você quer voltar para os pés do Senhor hoje? Vamos agora. Agora é o momento. Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim: pastor, eu já fui tão longe, eu já estou tão longe de Deus que não consigo mais voltar. Essa é a queda, irmão. É a queda que faz medo. Muitas pessoas estão deixando Jesus, estão deixando Deus pelas coisas do mundo, pensando que amanhã vai voltar, mas o mundo não perdoa. O mundo ele quer nos, sabe, paralisar. O mundo, como Davi, ele tinha visto daquele gigante, todo mundo já tinha, aquele homem estava ganhando toda a guerra no grito, ele não precisava nem levantar a espada, ele era muito grande, sabe? Aquele povo que estava ali no vale, um estava de um lado do outro, ele só dava um grito: quem vem daí? Quem vai me vencer? O povo de Israel aqui, ninguém me vence, está ganhando no grito. É assim que o mundo nos faz, quer nos ganhar no grito. Mas pelo sangue de Jesus, não vai ganhar. A igreja do Senhor foi lavada e remida com o sangue de Jesus. O mundo não tem mais poder sobre a igreja de Jesus. Não tem, irmão. A gente que nós temos nossa deficiência, a gente que tem os conflitos espirituais, tá? Que essa batalha, irmão, nós só vencemos com aquele que nos chamou para o bom combate, o combate da fé, através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Outra coisa, outro tempo que a gente já passou, eu já passei por esse tempo, esse aqui é um tempo que eu já passei, prazeres mudando. Põe aí no livro de Lucas 12, 19 a 21. Olha aí o tempo que quase todo já passou. Lucas 19, glória a Deus. É o Lucas 12, do 19 ao 21. E direi a minha alma, olha aí, esse aqui fala de um homem insensato. Sabe, é uma parábola essa aqui, olha aí, Jesus falando. E direi a minha alma, olha aí, repete, até como Jesus fala, né? Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o
porque tem preparado para quem será? Para no 21. Assim aquele que para si ajunta tesouro, não é rico para com Deus. Tá bom? Falando de um rico, um homem insensato. Sabe, no mundo, no meu caso, eu vou falar de mim. Eu já tive oportunidade de ser rico. Eu já tive a oportunidade de ser rico. Eu já tive a oportunidade de trocar de carro a cada semana se eu quisesse. Mas eu não quis. Porque se eu tivesse sido um homem rico, a primeira coisa que eu não tinha conhecido minha esposa, que é minha bênção, a minha família. A segunda coisa que eu tinha perdido é a minha alma. Porque quando você adquire riqueza, volta lá no 19, olha o que a gente fala para a nossa alma, irmão. Deus, o Satanás não está nem preocupado com os nossos bens financeiros, a nossa vida financeira, com o nosso carro importado, não. O nosso, sabe, aquele apartamento, aquela mansão de luxo, não. Ele está querendo isso, ó. Alma. E direi a minha alma, tem depósito, olha aí o que ele está falando. Tem depósito muitos bens para muitos anos. Olha que insensatez, irmão. O homem achava que ele tinha dinheiro, que a alma dele estava em repouso, mas não está. A nossa alma ela não depende de dinheiro para ter salvação. Sabe, tem pessoas que vêm para a igreja procurando riqueza, mas não vai para o céu. Infelizmente não vai para o céu. A riqueza, a prosperidade do céu é a prosperidade divina. É você se santificar, ter santidade, entregar ao Senhor o melhor de si. Renunciar ao mundo, renunciar ao pecado. Não é isso, riqueza, não. Porque ele fala assim, muitos bens para muitos anos, olha aí. Mas que anos, que tempos seria esse? Aí Deus responde lá no 20, olha o que Deus fala para ele. Mas Deus lhe disse, louco. Olha aí como Deus fala para esse povo que quer dinheiro, esse povo que, sabe, eu vou até falar aqui, hoje nós estamos falando sobre isso. Pessoas que abrem o ministério, de repente enriquecem, sabe, compra jatinho, compra fazenda. O que eles querem? Olha como Deus chama, loucos. Eu não estou questionando, eu não estou julgando, não, mas é a palavra que está falando. É a palavra que por si só, ela, sabe, ela nos dá esse entendimento para a gente, se um dia, eu falo, irmão, eu estava falando hoje, até comentando com minha esposa sobre 12 pastores, eu digo, irmão, eu não converso com ninguém, converso com ela, a gente troca experiências, porque quando eu e minha esposa nos trocamos experiências, a gente cresce e se fortalece, né? Porque quando um não sabe, igual ela falou, os dois têm que andar juntos, para quando um estiver assim, o outro, vamos levantar e andar. Porque o soldado não pode se sentar, tem que estar sempre de pé, sempre o bom, né, vigilante, ele está sempre na torre de oração, né? Sabe, o sentinela, chama o sentinela, quando ele está na torre de oração, quando um sai, o outro entra, porque a oração é incessante. Quando a gente começa a orar, irmão, a oração é um negócio muito bom, porque quando você começa a orar, você não quer parar. Porque quando você começa a falar com Deus, você começa a ter intimidade com Ele, e a sua voz naturalmente vai agradando ao Senhor, e Ele, o Espírito Santo, vai te direcionando, sabe, a sua voz vai saindo de uma forma espontânea. Não é como os fariseus que oravam em altas vozes, sabe, só para ver que estava dando dízimo, que estava ajudando. Não, a oração boa é aquela que você tranca, sabe, a porta do seu quarto e fala no íntimo, no escondido com Deus. Não é oração repetitiva, mas uma oração de coração. Amém? Então é isso aí, irmão. E esse é o tempo que nós já passamos. Até mesmo, não vou nem falar de tanta riqueza, mas às vezes a gente compra um carro, tem pessoas que amam mais o carro do que a família. Tem uns caras, eu quero uma casa assim, assado, que Deus vai lá e dá, e nunca mais vou na igreja. Eu já fui um carro mesmo. Sabe, nós fazia Aliança de Milagre no começo, depois mudou, Casa de Paz, agora é Célula, lá na igreja do meu cunhado. E eu gostava disso, eu gosto ainda. E logo nós vamos evangelizar esse bar, né, pastor? Vamos lá dentro da igreja, vamos fazer um mover aqui. E o que acontece? Eu via pessoas que quando começavam ali na célula, ele não tinha
pobre não é nada, é só você querer mudar a sua vida. Porque a mesma mente que o pobre tem, a mesma cabeça o rico também tem, só que a mente dele é mais altiva, ele quer coisa diferente, ele quer crescer, ele quer, sabe, ele faz investimento, já uma pessoa, sabe, já não faz, ele não vai ter, sabe, uma vida próspera. Mas amém, Deus não está preocupado com prosperidade do mundo, nós estamos falando de prosperidade espiritual. Então, irmão, e ali as pessoas cresciam, ia comprando casa, e sumia, nunca mais queria saber da igreja, nunca mais. Ah, não quero mais saber da igreja não, porque agora minha vida agora mudou, agora a vida, hoje mesmo, irmão, hoje. Eu falei com o irmão que já tem dias que não vai na igreja. Eu falei, e aí, irmão, você está bem? Não, agora eu estou bem. Digo, como assim? Você não está mais indo na igreja, mas agora eu estou bem. É ilusão, sabe? A ilusão, o mundo, o mundo ele nos atrai com desejos da carne, com desejos de dinheiro, para falar que está bem, mas não está. Na hora que cai doente, não tem dinheiro que dá jeito. Não tem dinheiro. Amém? Outra coisa, sociedade com pessoas más. Põe aí em Êxodo 34:12. Pessoas cristãs, não que não devam fazer sociedade com pessoas ímpias, né? Não estou falando disso, mas a gente tem que se afastar, né? Porque toda vez que um cristão faz uma sociedade com pessoa má, aí vamos ler aqui, guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra, onde há de entrar, para que não seja por laço ou por meio de ti. Então, muitas vezes é laço, irmão. Muitas vezes é laço. Você entra numa sociedade com alguém e é laço. Sabe por quê? Porque lá no livro de 2 Timóteo 3:4, põe aí para nós ver. Lembrei agora. 2 Timóteo 3:4. Tem pessoas que são assim, ó. São traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mais o 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Deixe a face. Irmão, vê como a palavra saiu de Êxodo lá, foi lá para o livro de Timóteo, falando a mesma coisa, dando o mesmo entendimento. Então, isso da minha cabeça não é da palavra do Senhor. Entendeu? Então, é isso que nós temos que fazer. Se afastar desse tipo de pessoa. Sabe? E outro tempo que a gente vive. Muitos estão vivendo. Isso aqui é terrível, irmão. Vivendo as artimanhas de Satanás. 2 Coríntios 11:3. Tem muita gente que estava com Jesus, mas o diabo afastou de Jesus. Irmão, eu falo, o diabo ele é astuto, ele afasta a gente de Jesus. É o que ele mais gosta de fazer. Ele sabe quando ele vê a gente feliz na igreja, ele fala assim, eu vou botar algo na vida dele para ele chorar. Só que Jesus não deixa, irmão. Quando você não quer. Porque se ele te mostrar um prato de lentilha e você comer, você vai perder a sua bênção. Sabe? Então você tem que se afastar dessas coisas ruins. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, olha, isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se abaixo da simplicidade que há em Cristo. Aqui a simplicidade de Cristo, então ele quer apartar, né, através das astúcias, da simplicidade que há em Cristo. Porque Jesus ele é simples. Jesus ele é simples, irmão. Jesus ele não vai entrar na sua vida sem que você permita. Ele só vai entrar se você der lugar para ele morar dentro de você. Jesus ele chega, é como ele fala, ele está à porta, ele bate. Se você abrir, ele entra e ceia com você. É assim que é o nosso Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que se afastar dessas coisas, das artimanhas de Satanás, e muita gente está sofrendo com isso. Sabe? Eu volto a repetir, pessoas que estavam na igreja, Satanás tirou. Eu vou dar algo para ele, ou para ela, que seja, para ver até onde ele aguenta. E Deus permite, por não permitiu para Jó. Mas tinha uma diferença, que Jó, enquanto os filhos estavam nas festas, ele estava orando, intercedendo, e Deus não permitiu que tocasse em Jó, mas em toda a família dele foi tocada. Então, nós, como filhos e filhas de Deus, nós temos que se manter vigilantes. Não dependemos do
do nosso vizinho da esquerda, da direita, dos pastores, da liderança, não dependemos do irmão que toca, não dependemos, nós somos dependentes de Jesus. Quando a gente entende isso, e nós temos, sabe, algo que nos dá isso, que é a palavra do Senhor, sabe? Muitas pessoas também estão vivendo em tempos de conflito dentro de casa. Põe aí no livro de 1 Coríntios 11, 11, 12. Isso aí é normal, nós somos pastores de famílias, sabe? E a gente vê muito isso, de vivência de conflito dentro de casa, sabe? Às vezes, irmão, eu falo que eu já fui assim, muitas das vezes ainda sou. De chegar em casa, lá com uma camisa para cá, um sapato para lá, um negócio para ali. E eu sei que ela não gosta. Eu sei que ela não gosta. E eu posso arrumar um conflito, mas ela é uma mulher de Deus, ela fala assim, filho, me ajuda. Mas tem mulher que o marido, ou vice-versa, que um é crente e outro não é. Aí já vai arrumar confusão. É por isso que o governo, ele instituiu uma lei chamada Maria da Penha, só que não tem como, só tem uma mulher. Então, e isso não começa assim, sabe? Quando muitos pedem medida protetiva. É quando um não pode chegar perto do outro, geralmente é o homem. Mas aquilo ali não começou de agora, já vem um tempo acontecendo. Começa com um palavrão, começa com um chute no pé, começa com um empurrão, e assim vai sucessivamente. Mas a palavra do Senhor para nós cristãos, para nós que vivemos a palavra, olha o que a palavra nos diz. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Isso aqui é do Senhor. Porque como o homem provém, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então, a minha mulher é minha, mas primeiro ela é de Deus. Os meus filhos são meus, mas primeiro são a herança do Senhor. Então, quando a gente entende isso, irmão, fica mais fácil de viver na presença do Senhor, fica mais fácil da gente entender quem nós somos e para onde nós vamos. Porque há conflito, assim. Quem disse que o crente não dá de vez em quando umas brigadinhas? Não, mas aí não se resolve. Sabe uma coisa que eu aprendi fazendo curso de intercessão? Que toda vez que a gente discute, não briga, discute. Porque o homem é diferente do pensamento da mulher, mas a gente discute alguns problemas. E aí, você, antes de deitar, ou antes do dia amanhecer, você tem que se corrigir, tem que se acertar um com o outro. Porque se o sol nasce, aquilo vai criando uma bola de neve. Ah não, depois eu falo. Ah não, amanhã. Ah não, depois. E aquilo vai, aí depois já vem com agressão. E aquilo vira uma bola de neve, não, depois vai dar briga mesmo. Uma discussão vira briga. Então eu estou falando dos casados, dos casais que estão ouvindo a gente aqui hoje. A gente não pode deixar uma briga de um dia para o outro. Principalmente a mulher ou o homem, que os dois ainda não estão andando junto para a igreja. Porque a mulher sábia fala que edifica a casa e a tola destrói. A sábia, ela vem para a igreja, ela ora pelo marido e um dia ele vem. Só que eu tenho uma coisa para falar. Muitas das vezes já vi isso acontecer. A mulher fica 1 ano, fica 2 anos, fica 3 anos, aí orando e o marido não vem. Aí um dia ele toma uma decisão de vir, sabe o que ela faz? Ela se afasta do Senhor. Isso eu já vi acontecer. Mas por que se ela afasta do Senhor? Porque ela não estava lá pelo Senhor, ela estava lá pela bênção que ela queria para o marido. Aí o marido vai ser abençoado e ela. Não é melhor que os dois sejam abençoados? Não é melhor que os dois andem de lado a lado, junto? Porque se um cair, o outro levanta? Então é assim que Deus quer. Amém, igreja? Então vamos viver isso. Vamos deixar as coisas, as indiferenças de lado. E vamos viver em paz em Cristo Jesus. Mas tudo isso pode ser resolvido com a palavra, com a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ver agora o tempo de Deus, o tempo Kairos, né? Temos que fugir dessas coisas porque não sabemos o tempo de Deus. Sabe o tempo Kairos? Põe aí em Marcos 13. Olha o tempo Kairos, como que é? Vamos lá para nós ver. Já estou acabando. Glória a Deus. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedra. E que diz Marcos, né? Glória a Deus. É Marcos 13, 32 e 33.
32, 33. Fala assim. Mas daquele dia, olha aí o tempo Kairos do Senhor, o tempo de Deus. Mas daquele dia e hora ninguém, repete comigo, ninguém Sabe. nem os anjos, olha aí, irmão, que estão no céu, nem o Filho do Homem, senão o. Aí quando o 30, olha que Deus manda falar pra gente. Olha aí a palavra do Senhor, reveladinha pra gente, fácil. É só seguir ela. Olhai, vigiai e. Três coisas aqui, irmão. Primeira coisa, olha o tempo como está se findando hoje. Guerra, rumores de guerra, pai contra filho, nação contra nação, o homossexualismo, por todos os lados. Olha para isso. Aí você faz o quê? Você vigia. Mas depois de vigiar, você tem que orar. Porque não sabeis quando será o. Estamos falando do quê? Tempo. Se finda o tempo. Isso aqui é o tempo Kairos, o tempo que Deus tem. Tem que orar, vigiar, tem que olhar. Primeiro olhar. Olha para o tempo que está acontecendo no dia de hoje. Vamos fazer o quê? Vigiar. Ele falou hoje lá no treino, irmão, o povo está tão disperso hoje em dia, eles não estão dando atenção para o que está acontecendo. Sabe por quê? A mídia, ela só mostra o que ela quer, né? Tem um tal de um Globo aqui na minha casa na manhã, ela só mostra o que convém para ela, para dar audiência. Tem umas emissoras que diz que são de pessoas cristãs, mas também se corrompem, porque eles vivem de publicidade. Então, o que o público deles estão vendo, vamos fazer uma suposição. Os cristãos não tomam cerveja, bem? Os cristãos não fumam. Hoje não tem mais negócio de cigarro na televisão. Vamos por outra coisa aí. Vamos ver uma coisa que o cristão não faz, que essa frase que bom. Quem tem uma coisa para falar que o cristão faz, que está na televisão comercial? Não joga. Hã? Não joga. Jogo de azar. Vai. Aí vai lá um monte de coisas na televisão, de bebida, de coisas de jogo de azar, de loteria, aposta. E quem é o cristão que vai assistir ela? Ninguém. Ou alguns, que seja, mas não vai dar a audiência que eles precisam. Então eles precisam da notícia que agrade ao povo, aos telespectadores deles, para poder vender. Porque quanto mais tem pessoas assistindo, mais eles estão ganhando dinheiro. É isso que por causa disso que tem hoje em dia um tal de influenciadores digitais. É fulano fazendo, irmão, tem tanta gente se perdendo, sabe? Vendendo a alma para o diabo por causa de dinheiro. Hoje nós estávamos vendo um postando lá, nós estamos na Austrália, no Canadá. Está vendo aqui essa foto no celular? Essa aqui é do Brasil. E essa onda de calor, coitado, não sabia nem que estava chovendo aqui hoje. Falou que o calor ia estar não sei quantos graus. Mas Jesus mandou chuva. Porque nós não vivemos só através do nosso tempo na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida. Sabe? O homem fala que não, mas Deus fala que sim. Então vai se cumprir. E essa é a palavra que nós vivemos hoje em dia. A palavra do Senhor está inserida na nossa vida. Sabe por quê, igreja? Porque a palavra ela é viva e eficaz. Sabe? A palavra do Senhor ela é alimento para a nossa alma. Eu não preciso nem pôr aí. Está lá no livro de Jó 23:12. Fala assim: no preceito dos seus lábios nunca me apartei. As palavras da tua boca prazei mais do que o meu alimento. A palavra do Senhor é mais prazerosa do que o alimento que a gente come. A segunda coisa, a palavra do Senhor é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A terceira coisa, fornece luz nas trevas. Olha o que está escrito no livro de Salmo 19:15. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então isso aqui é a igreja do Senhor que está inserida nisso aqui. A segunda coisa, ela nos dá poder de salvação. Romanos 1,16 fala assim: não me envergonhe do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos. A quinta coisa, a palavra do Senhor, ela purifica a nossa vida. João 15,3 fala: quanto a vós que estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Isso é Jesus. A palavra dele nos purifica. A última coisa,
Se coloca de pé. Glória a Deus. Coloca aí Apocalipse 22, 19. Olha como a palavra do Senhor a gente tem que levar a sério. Sabe o que a palavra do Senhor fala? Lá, irmão, nós não podemos alterar em nada. E quando você altera a palavra do Senhor, ele fala assim, ó. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então vocês aprenderam aqui alguns tempos que alguns de vocês já passaram. E se ainda vier, vocês já estão preparados para passar, sem cair, sem murmurar. Amém? Amém. E essa é a palavra de hoje, a palavra do Senhor.